Fala nação, Pogobol, o som do futebol depois de um longo hiato, longe dos vídeos de análise para falar de futebol. Nesse longo hiato teve o clássico, o Náutico Sport Náutico na Ilha do Retiro, 2-0 para o Sport. Eu não fiz vídeo. Houveram dois amistosos da seleção brasileira, um contra o Panamá no Rio de Janeiro, no Maracanã, uma goleada de 6-2. Outro já nos Estados Unidos, onde o Brasil venceu o Egito por 2-1, e diante desse longo hiato eu não fiz vídeo nenhum. Mas pode pôr o meme do Silvio Santos que serve para essa ocasião. Tá bom. Sem mais delongas, sem brincadeiras, agora falando sério, primeiramente vamos ao assunto que mais importa. Neymar deveria ter sido convocado de fato como foi? Para mim, sim. Neymar só pode jogar na fase de mata-mata. Tá bom, tá ótimo. Neymar é aquele cara que ele é a cereja do bolo. Ele não precisa jogar, ele não precisa correr o jogo todo, ele não precisa ser mais aquele Neymar que ele era antes. Ele só precisa ser uma peça fundamental, determinado, específico momento de um jogo, cara. E ao invés de tanta gente estar questionando o Neymar, por que não questiona o Danilo? Por que não questiona o Wesley, que foi cortado, que para o seu lugar não foi levado um lateral direito, foi levado um volante, o Ederson da Atalanta, uma vez que o Wesley está jogando já há muito tempo na Roma de extrema esquerda, jogador de beirada pela esquerda. Então como é que você é convocado para a lateral direita e você não vem executando mais essa função no seu clube, que é do seu clube onde vem a sua convocação, né? Então, é uma seleção complicada. É uma seleção que vai para uma Copa do Mundo sem um lateral direito. Não tem, isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. É uma seleção que vai para uma Copa do Mundo sem um meia clássico, camisa 10. Me fale um meia que tem na seleção brasileira. Um meia clássico, 10, clássico. Não tem, né? Só tem volante, só tem jogador de beirada. Uma porrada de jogadores que não deveriam estar ali. Os três goleiros já disse aqui, seriam Carlos Miguel, o Hugo Souza e o John, que foi do Botafogo. Coincidentemente, três goleiros negros. Já falei isso aqui, seriam meus três goleiros. Wesley, beleza, foi cortado. Cadê o Vitinho do Botafogo? Cadê o PH? São jogadores da posição. Cadê o Samuel Xavier? Eu sei que não estava na lista dos 55, mas é um desrespeito com a posição de grandes laterais direitos que ainda tem nesse país. Uma vez eu falei que o Pikachu nunca foi convocado para a seleção brasileira. Eu não falo agora não, eu falo para outrora. Por que o Pikachu nunca foi convocado? Seria o nome Pikachu? Estranho. Essa convocação da seleção brasileira é a pior seleção de todos os tempos brasileira. Isso quer dizer que o Brasil não vai ganhar o título? Não quer dizer. Ainda bem que o futebol tem esse recurso de o melhor nem sempre vencer. E sabemos que hoje, no momento atual, o Brasil não é a melhor seleção do mundo, mas ela pode ser campeã porque é o Brasil, a camisa pesa e basta os jogadores entender isso e botar tudo, cara, botar a vida ali para jogar. Só que vai ter que escalar um Everest. O treinador, ele é capacitado. Eu só estranho muito a convocação dele, que rapidamente ali eu chuto uns 10 nomes que não deveriam estar ali. Luciano Juba, se ele jogasse o Campeonato Brasileiro como joga, e o Alexandre jogasse na Europa, como jogou na Juventus e outros times, iria ser dito o quê? Não, Alexandre foi convocado porque joga lá fora. Não, Luciano Juba joga o mesmo campeonato de Alexandre, tem números, eu não sou comentarista de números, tá? Mas se é para falar, vamos falar. Tem números melhores que o do Alexandre, joga o mesmo campeonato e não é convocado. Ele joga o mesmo campeonato e é mais eficaz no que diz a ser o lateral esquerdo e não é convocado. Então, espero que o Brasil entenda o que é um Mundial e possa dá tudo, cara, dá tudo. E Neymar, sim, é a cereja do bolo. Pretendo fazer story para todos os jogos, antes, no intervalo e depois dos jogos. Todos os jogos da Copa do Mundo vou estar fazendo meus stories lá no Instagram. Pagobol, Cleide Silva. Gente, dando continuidade ao assunto, é tanta coisa para falar e não tem tanto tempo aqui
para que eu pudesse expor todas as minhas opiniões. Mas vou falar do mais importante, como já venho falando, e vou dar continuidade a isso. Vamos lá. Endrick, Luiz Henrique e o Ryan. São jogadores que estão pedindo passagem. São jogadores jovens. São jogadores que podem ser preparados para a próxima Copa. Tem uma galera que rende nos clubes, mas na seleção não. O Endrick, cara, se vocês pegar o Endrick ele tem aquele feeling. Ele tem aquela banca de jogador bom, cara. O Endrick tem estrela. O Endrick é aquele cara que ele entra para decidir jogo. O Endrick é aquele jogador à moda antiga que tínhamos com Ronaldo, com Adriano, com Ronaldinho Gaúcho, com Kaká, com Rivaldo, Romário, Bebeto. Eu não estou dizendo que o Endrick hoje está no patamar desses caras. Eu estou dizendo que o Endrick tem o feeling desses caras. Ele tem o feedback desses caras. Ele tem a resposta rápida. O Endrick, ele tem aquele cara que você vê ele em campo e diz: esse cara é bom jogador, cara. Esse cara, ele é decisivo. Não estou dizendo que sozinho ele vai fazer tudo. Eu estou dizendo que ele tem a resposta rápida para resultados. Ele é aquele cara que... jogador de bola. Quem bate pelada, quem jogou profissional, quem entende minimamente de futebol, quem tem um neurônio funcionando para entender de futebol, vai entender o que eu estou dizendo, cara. O Endrick, ele é jogador de bola. O Endrick é jogador de bola. O mesmo vale, claro, sem o mesmo fim, sem a mesma banca, mas o mesmo vale para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique pouco tá se importando com quem tá do outro lado, ele vai para dentro. Ele é um cara que não quer, se é a defesa da França, se é a defesa de Portugal, se é a defesa da Espanha, se é a defesa... Ele não tá preocupado contra quem ele tá jogando, ele tá preocupado em expor o seu jogo. O Luiz Henrique, ele é muito vertical, cara. Ele sempre procura a jogada construtiva com dribles, com velocidade, com força física. E, acima de tudo, esses três nomes que eu falei, o Endrick, o Luiz Henrique e o Ryan, eles são jovens, cara. São jovens. No início do vídeo já falei dos meus três goleiros, já falei quem seria meus três goleiros. Falei que o Neymar, ele tá sendo tratado para jogos específicos e é assim que tem que ser, cara. Ele é um cara que decide jogos, né? Eu falei dos questionamentos, né? Por que Juba não tá? Por que Alexandro tá? Por que Danilo do Flamengo tá? Porque o Danilo do Botafogo não é titular, cara. O Casemiro tá cansado. Pega o gol. Eu desafio qualquer um de vocês aí. Pega o gol da França no amistoso contra o Brasil. O segundo gol, quando o Olise desfila pelo meio de campo. E o Casemiro tá com 10 palmos de língua lá atrás. Só que ele tá muito atrás, cara. Não é que ele tá na marcação e não chegou. Ele tá muito atrás do Olise. Como disse, o Brasil é impossível para ganhar essa Copa? Não, cara, não é impossível. Mas eu tenho que ser sincero com vocês. Eu tenho que falar a verdade. Estão no maior oba-oba, a imprensa, quem tá na Copa, a Cazé, que eu gosto muito, sou fã, a Globo, que eu não assisto jogos na Globo, o SBT que tá na Copa, essa galera que tá cobrindo, esse pessoal não estão falando a verdade para vocês, cara. Tá no maior oba-oba. A seleção brasileira, ela é a mais fraca de todas as seleções que já foram a uma Copa. Não tem lateral direito, não tem goleiro, não tem um meia, cara. Me conta um meia. Paquetá? Paquetá é. O meia de vocês é Paquetá. Paquetá não é meia, cara. Paquetá não é meia. Entendam isso, o Brasil só tem volante. Precisa unir o grupo agora, é o que tem, e dar tudo, porque não é impossível, mas tem um Everest para escalar. O treinador é capacitado, como já falei, mas eu não posso chegar aqui e mentir para vocês como estão fazendo por aí. E é isso. Em 2008, onde tudo se inicia na rádio comunitária, na periferia, som do futebol era pra todas as famílias. Informação, comunicação, no comando Cleito Silva.
gosta do que faz no seu canal Pagobol, se ligou na ideia, pagode com futebol, comentário ao vivo. A tua análise é preciso, mas mantendo foco com diferente ritmo. Só resenha, modo descontração. Ama o que faz com o coração. MDB na voz, maior satisfação.